Bora lá então, Fabiano. Seguinte, Fabiano, primeiramente acho que o pessoal conhece quem é você, quem é o Dr. Fabiano, como que você chegou até aqui, Ah, e quem és tu? eu venho, eu sou formado em gastronomia, mas minha primeira área também foi educação física, né? Depois de muitos anos trabalhando na área de educação física, eu decidi mudar de área, fui para gastronomia. Tinha meu empreendimento, digamos assim, né? Que era uma cozinha semi-industrial, que eu trabalhava de casa mesmo, até que veio a pandemia. E principalmente a indecisão, né? A insegurança que a gente estava tendo sem saber quando iria voltar, como queria ser, né? E eu já estava procurando alguma franquia no sentido de autosserviço, né? Sim. Por ter um baixo custo de manutenção, né? De não depender de Para você funcionário, fazer essa transição, né, de para eu carreira, fazer assim, essa ou seja, transição, né? Eu sou de Belo Horizonte e também estava querendo um lugar mais tranquilo, digamos, não os grandes centros, né? Eu estava querendo um lugar sim, mais tranquilo para viver, né? claro. E decidi vir para Balneário Camboriú, junto com a minha esposa. Então, Legal. chegando aqui, realmente fazendo essas pesquisas, né, eu descobri a Bubble Box, né? E como eu já tinha morado fora e já tinha usado esse tipo de serviço, eu achei bastante interessante. Então, fui aprofundar mais sobre esse modelo de negócio e realmente eu fiquei bastante interessado, né? Legal. Ah, então, assim, basicamente é isso. Legal, legal, cara, legal, show de bola. E assim, quando você começou, você tá aberto há quanto tempo? Nós vamos para o oitavo mês, né? É, Show. não tinha, apesar de ter uma noção, né? Uma noção básica de gestão, de negócio e Sim. tudo. Já vinha dos seus Claro, outros empreendimentos, né? já vinha dos outros empreendimentos. Obviamente, eu conhecia muito pouco sobre o negócio, né? Então, assim, mas eu também estava digamos, com pressa de fazer a coisa funcionar. Eu acho que eu Sim. venho aprendendo um pouco assim na minha vida que às vezes a gente tem que fazer tudo com muita consciência, mas a gente também não pode esperar demais. Eu acho que a gente tem que, Sim. com consciência, fazer o negócio funcionar, né? Porque Calcular os senão a gente riscos e tomar decisão, né? Senão toma a nunca sai decisão, do lugar, né? nunca sai do lugar, né? A gente fica, vou deixar para depois, vou esperar o momento certo e esse momento certo, né? Se você for pensar dessa maneira, nunca vai acontecer. Então, eu assumi os riscos e foram riscos calculados e toquei para frente e decidi abrir o negócio, né? Mas falando um pouquinho antes do Peterson, como que estava a sua unidade da Bubble Box quando a gente chegou, né? Como que estavam os seus resultados ali? Quais os problemas que você estava passando? Como que era a sua experiência com outras agências? Você teve medo de contratar? Não teve? Como que foi? E tá, qual é? Eu tenho a noção sobre negócios e tudo, mas essa parte de marketing, mídia digital, eu sou muito leigo. Eu sou ainda da velha guarda, né? Realmente foi uma coisa que pesou muito, sabe? Então, eu tive um primeiro contato com até um amigo, né, que trabalha com a Legal. parte de mídia digital, que foi a primeira pessoa que assumiu, pecando por algum lado, estava me deixando na mão. Busquei outra empresa para fazer essa parte, mas como aconteceu com a primeira pessoa, essa empresa me deixou muito na mão. As pessoas, na hora de vender, elas te prometem mundos e Mundos e fundos, mas na fundos. hora de entregar, realmente te deixam na mão, sabe? Sim. Então, depois de ficar com essa outra empresa praticamente um mês e meio, né? Eu vi que não estava dando certo. Então, aí realmente foi onde eu procurei a ajuda da franquia, né? E eles me indicaram vocês. Só uma pergunta. Esse ficar na mão, além de você, por exemplo, prometer coisas e não entregar, o que mais você via de coisas ruins que é esse ficar na mão? Tipo, por exemplo, sei lá, exemplo, não te responder, ou exemplo, não cumprir prazos, ou não conseguir te entregar resultados. Explica um pouquinho mais na sua visão, o que foi o ficar na mão. Primeiro, me falaram que ia entregar algumas coisas que não me entregaram, né? Como a landing page, a questão das mídias digitais, de fazer toda a parte da mídia digital. Ah, toda hora eu tinha que ficar cobrando sobre as postagens, o material, né, que teria que ser feito. Então, assim, isso me deixou muito
desconfiado, sabe? Eu não me sentia tranquilo com relação a isso, né? O site demorou muito a ser feito e, no final, não conseguiram realmente finalizar. Então, assim, realmente me deixou na mão. A questão de toda hora eu ter que estar pedindo, por exemplo, para emitir os boletos do Google para eu pagar, entendeu? Então, assim, num contexto geral, eu fiquei Você não muito na mão. confiava mais, né? Não confiava mais, sabe? E o problema, E e o eu, problema, e o problema é que você podia pensar, eu não sei se você tinha essa visão, né? Tipo, cara, será que toda agência é assim? não, eu pensei nisso e eu até foi uma dos questionamentos que quando o pessoal da franquia indicou vocês, eu falei, Mais mas um. será que eu vou ter que passar por isso tudo de novo, né? Então eu, através da franquia, eu conheci vocês, né? Legal. Obviamente que eu fiquei com muito receio, falei, será que agora vai andar, né? Eu estava tendo realmente nesse período aí de 6 meses praticamente, né? Nós estamos há um mês e pouco juntos. É, mas antes disso, a, a, as vendas estavam realmente caminhando, né? Estava muito baixo. Eu estava muito decepcionado, né? Comecei a desacreditar do modelo de negócio, porque isso, querendo ou não, quando você não cria uma expectativa, né? E essa expectativa não é contemplada, você fica muito frustrado. Acaba acreditando que é uma onda de coisas ruins, uma atrás da outra, e que você está no meio de só pessoas incompetentes e que você não tem o conhecimento para você fazer aquilo. E mesmo assim, no final do mês, as contas não param de chegar, né? Começa a desacreditar no seu potencial, né? E Sim. você, como gestor, também começa a se questionar, né? Então, você fala assim, cara, será que eu sou bom o suficiente para ter meu próprio negócio? Você vai chegando num ponto que você fala, o que eu estou fazendo de errado? Mas, ao mesmo tempo, você começa a ver que você não tem controle sobre tudo e você não pode administrar as coisas que você não tem conhecimento. O que estava faltando para a loja dar uma alavancada e para o que a gente desejava era realmente profissionais com experiência, né? Que nesse caso, quando vocês entraram, desde o primeiro momento, eu notei que foi completamente diferente das duas experiências que eu tinha passado anteriormente, né? Então, Show, isso foi muito legal, legal. positivo. Falando um pouco sobre a sua experiência, assim, o que que você viu e está vendo, né? E se Deus quiser vai vir por longos períodos aí, de diferente e o que você, tipo assim, cara, olha, isso daqui eu vi que foi um grande diferencial, sei lá, cuidado, carinho, vontade, enfim, se você pudesse exemplificar essas questões e de crescimento de resultado também, né? Obviamente que no decorrer da minha vida, eu tive alguns trabalhos e eu trabalhei eu tive um chefe americano e ele falava muito, digamos, no bom português, martelava muito isso na nossa cabeça, né? Ele falava, cara, atenção ao cliente, atenção ao cliente, atenção ao cliente. Isso vai fazer com que o cliente volte até você. Tá? Então, Legal. o que acontece? Eu tive com vocês o que eu não tive com as outras empresas. Então, esse zelo por uh, ter essa atenção de saber como está indo, reuniões diárias para saber como que a empresa está funcionando, qual o crescimento, o que está sendo feito e que está dando certo e o que está dando errado, para ajustar toda essa questão de, olha, isso que a gente fez agora deu resultado, isso aqui não deu, vamos mudar, né? As Sim. ideias inovadoras, né? De fazer coisas diferentes que eu não Sim. fazia, que às vezes por limitação de conhecimento mesmo na área de marketing eu não tinha pensado, Sim. essas sugestões, ah, a vontade de querer fazer o negócio funcionar, de estar ali comprometido comigo como cliente, né? De mostrar realmente o interesse, isso faz toda a diferença, né? Mês retrasado, né? Antes de vocês entrarem, eu tive uma queda de praticamente 20% no faturamento e assim depois que vocês entraram, logo no primeiro mês a gente teve um aumento praticamente de 22 a 25%. E nesse mês a expectativa é que a gente já teve um aumento aí de praticamente 20%, mas a expectativa é que a gente chegue a 30 até 35% de aumento nesse mês. A cara de felicidade já diz
qual é o sim, resultado, entendeu? Então, hoje, por exemplo, e isso afeta diretamente na minha vida pessoal. Então, assim, sim. hoje eu consigo ter uma Um sono qualidade melhor, né? melhor de sono, entende? Eu já consigo ficar um pouco mais relaxado, mais tranquilo no meu dia a dia, porque eu não tenho que ficar tão preocupado com o que está acontecendo, porque eu sei que tem pessoas capacitadas que estão assumindo Pensando no negócio, né? essa parte de que eu não domino, mas que eu tenho uma empresa que é extremamente capacitada e que está me mostrando resultado. Porque, obviamente, a pessoa pode ter muito conhecimento, mas o resultado Vai não não vem. transformar em resultado, né? Sim. Então, isso para mim não resolve nada, mas hoje eu vejo em resultado. Então, assim, obviamente, a gente está aí praticamente, nós estamos no segundo mês, eu tenho total confiança que a gente vai só aumentar o nosso faturamento, que a empresa Sim. vai, Crescer. ah, vai crescer, entendeu? Vai me dar mais tranquilidade, é realmente isso. Não, eu acho que por exemplo, né, quando eu decidi vir para Santa Catarina, para Balneário Camboriú, justamente isso, né? Eu estava buscando qualidade de vida. Mas a qualidade de vida também, para quem é empreendedor, digamos, pequeno empreendedor, diretamente ligada ao bom funcionamento do negócio. Então, você influencia diretamente na sua vida e na sua qualidade de vida. E isso no modo geral, até mesmo no seu relacionamento pessoal, ou até mesmo no seu, por exemplo, no meu, Conjugal, no né? meu, no meu conjugal, estava influenciando diretamente, porque, Sim, claro, lógico. eu ficava, né, tinha dia que eu Mais chegava, não ansioso, dormia, mais estressado, né? ansioso, estressado, né? Às vezes eu poderia falar uma coisa boba que eu poderia falar de uma maneira mais tranquila, eu já era mais ríspido, já era, né, mais agressivo. Então, assim, e eu vi que isso começou a afetar e a gente não monta uma empresa para ter esse retorno. A gente quer ter a tranquilidade, né? Mas para finalizar, então, hoje, desses problemas que você tinha, como que eles estão hoje? Hoje, assim, como eu te falei, hoje eu tô bem mais tranquilo, né? Hoje eu consigo me concentrar, me dedicar a essa outra parte, esses outros trabalhos que eu tenho. Então, assim, obviamente que eu quero chegar num ponto que eu dependa, em teoria, basicamente, da lavanderia para me dar esse retorno de viver disso, né? Então, assim, minha vida mudou completamente por esses números que tem apresentado nesses 45 dias que a gente está junto, né? Eu acho que ela tem ampla condição de crescimento. Então, eu acho que está sendo um trabalho muito bem executado, muito bem feito, e eu acho que a gente só vai crescer, né? Eu acho que os números, ah, no final das contas, os números mostram por si. Estão apresentando um crescimento assim muito positivo. No espaço de tempo, a gente vai estar alcançando os nossos objetivos. Última frase para a gente terminar é a seguinte: se hoje, o Fabiano de hoje, com toda essa experiência que ele teve com a gente, com o Petros, com a equipe do Petros e tudo mais, se ele fosse dar um conselho para o Fabiano lá atrás, que estava ansioso para se fechava ou não com a gente e tudo mais, ou para uma próxima pessoa que vai assistir isso daqui e quer tomar uma decisão, se tá, o que você falaria para essa pessoa? Eu acho que assim, primeiro, eu sou mineiro, então eu sou assim, confio desconfiando, tá? Exato. Mas eu acho o seguinte, eu acho que a empatia e esse tete a tete, mesmo não estando aqui, né, hoje tudo Presencialmente. virtual, hoje é tudo virtual, eu acho que assim, as pessoas te passam confiança, né? Você quando conversa com uma pessoa, você sabe se ela é correta, você sabe se ela é uma boa pessoa, se ela se dedica ao que ela faz. Então, assim, isso eu tive com vocês na primeira conversa. Obviamente que eu tive essas duas experiências ruins, então isso me deixou com o pé atrás, mas desde o Sim. primeiro momento, pelo conhecimento, pelo know-how, né, que foi apresentado, a maneira que vocês conversaram, né, desde a apresentação até a gente finalizar, né, e assinar o contrato, eu senti extrema confiança. Isso foi mostrado a dia, né, com a preocupação de vocês e com todo o respaldo que vocês têm dado. Então, isso assim, com certeza pode confiar, né? Então, eu acho que é isso.